Ei, pastora Elza, tá tudo ok com o som? Obrigado, viu? Obrigado, Elza. Obrigado pelo feedback. Ana Carolina. Mais alguns minutinhos, nós vamos estar aguardando os demais irmãos aí da igreja chegarem, tá bom? Enquanto isso, você pode compartilhar, divulgar, convidar pessoas. Eu creio que será um tempo precioso, né? Um tempo de sermos ministrados, né, pela palavra, e creio que o Espírito Santo de Deus também estará falando de uma forma particular ao seu coração também. Essa, pelo menos, é a expectativa do meu coração, que o Senhor possa ministrar a sua vida e no final dessa reunião você sair, né, motivado, animado a caminhar cada vez mais com Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Então aproveite, divulgue, compartilhe. Chegamos alguns minutinhos mais cedo justamente para isso. Vou estar falando hoje sobre níveis de relacionamento com Deus, né? Eu acredito, né, que vai mexer nas nossas escrituras, vai ser precioso. Estive compartilhando nesse domingo essa mensagem com a igreja aqui da Lagoinha Portimão e creio que realmente foi muito edificante para a gente. Braços do meu descanso. A paz, irmã Arlene. Deus te abençoe. Mais alguns minutos nós iniciaremos.
São agora 23 horas em Portugal, temos um fuso horário de 4 horas, aí no Brasil, em São Paulo, são 7 horas, né, no final da tarde, início da noite. Mais 5 minutos nós vamos estar iniciando, então dá sua espreguiçada aí, né, se prepare espiritualmente, emocionalmente, né, deixa esse tempo reservado mesmo para estar recebendo da parte de Deus. Tá bom, queridos? Eu aguardo sim, pode ficar tranquila, Helena. Elza, desculpa. Mais cinco minutinhos, aguardando sim. Até porque é um horário diferente, né? O culto de vocês da quinta-feira é às 20 horas aí no Brasil. E hoje vocês estão fazendo um pouco mais cedo, uma hora mais cedo, até por causa do fuso horário nosso, né? Então eu imagino que muitas pessoas também estão correndo para chegar a tempo aí do culto. Mais 2 minutinhos. Aproveite para compartilhar também a mensagem, o culto. A paz, o Jácio Júnior. Paz, Tom, vai Corinthians, né? O meu vai coxa, né? Mas o Curitiba ultimamente só Jesus. Subiu agora para a primeira divisão. Até aqui em Portugal acaba tendo pouca notícia, até é bom, né? Que a cabeça esfria um pouco. Meu querido. Mais um minuto já vamos estar iniciando a nossa reunião. Amém, queridos. Deixa eu ver se só está tudo ok aqui. Acredito que sim. Bom, deixa eu me apresentar, né, a cada um de vocês. Meu nome é Rodrigo, né, Rodrigo Pombo. Sou natural de Curitiba, né, no Paraná. E estou em Portugal já fazem 10 anos. Hoje sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Portimão, na região do Algarve. Um trabalho que nós iniciamos aproximadamente 1 ano e 4 meses, e graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus tem nos favorecido, nos abençoado nessa terra. E eu queria também que vocês soubessem um pouco da minha relação com o Tom, né? Com o pastor Wellington.
né? Alguém que realmente foi marcante na minha caminhada de fé. Eu conheci o Tom em 1996, se eu não estou equivocado, já fazem 24 para 25 anos. E eu conheci quando ele veio para... Eu me converti na Igreja Ágape em Curitiba em 1995. Em 96 eu conheci e ele estava vindo para Curitiba e ia começar um trabalho de plantação de igreja lá no Santa Inês, no Boqueirão, longe lá do centro. E ele chegou na igreja do Ágape e falou o seguinte: olha, nós vamos começar um trabalho no Santa Inês e nós temos poucas pessoas. Se alguns membros aqui da igreja do Ágape desejar ir, né, fazer, quase entre aspas, né, fazer número lá, apoiar o trabalho lá no Santa Inês, será muito bem-vindo. E quando, eu mal conheci o Tom ainda naquele momento, né, e quando ele falou, eu senti claramente o Espírito Santo me desafiando a ser membro lá. Deus tinha me dado uma palavra um tempo atrás, né, antes dessa experiência com o Tom, que era para mim sair da minha terra, da minha parentela. Eu fiquei pensando: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? E quando ele falou, né, esse convite, ele fez esse convite à igreja, eu entendi que aquela palavra que eu tinha meditado significava justamente de eu sair da minha comodidade do centro e ir para Santa Inês com ele. Resumidamente, com o Tom lá, eu fui membro, fiquei no banco lá, servindo ali no sentido de membresia. E um dia o Tom não conseguiu, por questão de problemas que aconteceram com algum membro lá, não me lembro mais, ele não conseguiu dar o discipulado, né, dos novos convertidos. E ele chegou para mim e perguntou: Rodrigo, você não quer dar o discipulado? E nesse momento eu fazia já seminário teológico. E eu fui tremendo nas pernas, né, cheio de frio na barriga. Eu fui lá e dei meu primeiro discipulado da minha vida, né? E, enfim, foi uma experiência maravilhosa. E o Tom, né, gostou, me apoiou e me passou a responsabilidade do discipulado. E passado algum tempo, o Tom me desafiou a pregar a palavra. Eu nunca tinha pregado o evangelho, nunca tinha pregado a palavra, né? Aquelas experiências que nós, né, nos assustamos, mas ao mesmo tempo, né, somos desafiados por Deus também. E o Tom investiu muito na minha vida. Foi o meu líder de jovens, foi alguém que eu aprendi, foi alguém que eu me inspirei. Há uma mensagem do Tom lá, não sei se o Tom lembra disso, lá na igreja, lá no Santa Inês, que ele se emocionou pregando. Eu acredito que até hoje o Tom, quando prega, deve se emocionar, porque ele é muito autêntico, muito transparente, né, nos seus sentimentos. E ele falou o seguinte: olha, eu não vou negociar o Evangelho da Cruz para aumentar o número de membros dessa igreja. Eu não vou negociar a mensagem, né? E se emocionou falando aquilo. E, gente, nós vivemos numa geração que as pessoas usam máscaras com muita facilidade. E o Tom, ele foi tão transparente, tão sincero, que aquela experiência marcou minha vida. Eu falei: cara, eu tenho que grudar em pessoas assim, eu tenho que me inspirar em pessoas assim. E o Tom, eu acredito que às vezes nem ele tinha noção da importância que ele tinha como referência para a vida, não só minha, mas de muitos daqueles jovens. Eu posso dizer para vocês que o Tom foi realmente uma das pessoas que marcaram o meu chamado, marcaram a minha vida. Por exemplo, a minha primeira experiência de plantação de igrejas foi com o Tom lá, como membro, depois das experiências que ele foi entendendo que eu podia me envolver. E hoje eu amo, trabalho com plantação de igrejas em Portugal, é o que me realiza. Então, né, eu sou muito grato ao Tom. O Tom é o que fez, né, também trouxe a palavra no meu casamento. Estou casado com a Josi há 17 anos, tenho 2 filhas, a Raquel e a Ana Paula. A Raquel com 15 anos e a Ana Paula com 12. E ele fez o meu casamento porque há ainda muita gratidão no meu coração pelo Tom. Eu digo que vocês é uma igreja privilegiada pela pessoa, pelo pastor que vocês têm, né? Porque o Tom, ele é autêntico, ele é o que é na igreja, ele é o que é fora da igreja, ele é nos seus relacionamentos, ele não muda, né, o que ele pensa, o que ele é, né, a forma que interage, a forma que ele vive o evangelho. Então, né, quando ele me convidou para poder trazer uma palavra para vocês, para a igreja, eu me senti privilegiado, né, porque ele teve uma importância muito grande na minha vida, na minha fé, na minha referência, né, de um homem de Deus a quem eu queria imitar. Tá bom, queridos? Bom, vamos ter uma palavra de oração. Vamos começar com uma palavra de oração nesse tempo. Eu vou estar compartilhando com vocês os níveis de relacionamento com Deus. Esse é o tema. Não sei se vocês têm o hábito de anotar, vai estar escrevendo aí ou não, mas o tema da mensagem é os níveis de relacionamento com Deus.
E acredito que precisamos nesse momento ser muito sinceros conosco. Como está o nosso relacionamento com Deus? Porque às vezes nós queremos agradar a Deus com o nosso serviço. Queremos mostrar para Deus que nós o amamos fazendo coisas. Mas Deus nos criou para estar com Ele, para se relacionar com Ele. Deus não nos criou para que fôssemos um instrumento de trabalho, de serviço apenas, no sentido de ter que desempenhar um papel na terra. Não foi esse. Isso é uma consequência da nossa gratidão, do nosso relacionamento, da nossa compreensão da necessidade da expansão do reino de Deus na terra. Mas o motivo pelo qual existimos é estar com Deus, é se relacionar com Deus. E se tudo não parte dessa premissa, desse ponto de partida, nós podemos estar muito equivocados em relação ao que é o Evangelho, essa liberdade que nós temos, acesso pelo sangue de Cristo a esse relacionamento maravilhoso com Deus. Então, vamos orar, vamos pedir graça de Deus para esse momento e que o Espírito Santo nos ajude a comunicar esse estudo e a compreender aquilo que Ele tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos, Deus, te exaltar e te adorar, Deus, te agradecer, Deus, porque o Senhor tem se dado a conhecer a cada um de nós, o Senhor tem dado a sua intimidade, o Senhor tem nos dado liberdade, Deus, de entrarmos diante da sua presença, não fruto de mérito, não fruto daquilo que somos capazes, Deus, de fazer, Deus, ou se aproximar, mas é pela sua graça, Deus, é pelo seu sangue, Deus, é pelo seu amor que nós temos esse livre acesso. Eu quero ser grato nessa noite. Sabemos que todos nós somos falhos, sabemos que muitas vezes estamos equivocados nas nossas prioridades, mas o Senhor tem um amor insistente, o Senhor tem um amor gracioso, o seu amor é incansável, Deus, de nos transformar a sua imagem, de nos dar a sua intimidade. E eu oro por esse tempo da tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos sair da superficialidade, nós queremos ir a níveis mais profundos de um relacionamento verdadeiro contigo. Tira-nos, Deus, todo equívoco, tira-nos as máscaras, tira-nos, Senhor, tudo aquilo que pode estar tomando o lugar do Senhor nas nossas vidas. Nós não queremos ser ativistas, nós queremos ser filhos, nós queremos ter acesso ao colo do Pai. Deus, a liberdade de colocar a cabeça no seu peito. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Ministre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu só quero saber se está todo mundo me ouvindo, né? Está tudo ok? Acredito que sim. Amém, queridos. Então, quando nós entendemos que Deus nos criou para se relacionar com Ele, nós também podemos entender que pessoas, e nós podemos desenvolver relacionamentos com Ele de formas diferentes, com intensidades diferentes, com entrega parcial ou completa. Então podemos entender que se relacionar com Deus vai depender muito da nossa compreensão do Evangelho, das Escrituras e desse desejo de Deus para essa proximidade, para essa relação, essa entrega nesse nível de conhecimento, de relacionamento. E nós podemos identificar níveis de relacionamento com Deus até mesmo pela própria experiência que Jesus teve na terra. Jesus se relacionou com muitas pessoas se aproximaram de Jesus, mas cada uma delas, uma boa parte delas se relacionavam com Jesus, com prioridades, com motivos diferentes. Pessoas simplesmente viram Jesus de longe e outras, em contrapartida, desenvolveram um relacionamento íntimo com Jesus. E baseado nessa comparação da vida de Jesus, do ministério de Jesus, o relacionamento que Jesus desenvolveu com as pessoas, ou que as pessoas desenvolveram com Jesus, eu quero trazer princípios para as nossas vidas e que nós venhamos a refletir como está o nosso relacionamento com Cristo, como está o nosso relacionamento com Deus e em que nível hoje se encontra. Então, o primeiro nível de relacionamento com Deus, ou que nós podemos identificar no ministério e na vida de Jesus, o primeiro nível de relacionamento onde todos nós começamos, eu diria justamente, daria esse nome, a multidão, dá para identificar esse grupo como o primeiro nível de relacionamento com Deus. Então, anote aí, quem está anotando, João capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte:
Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, esse nível de relacionamento com Deus, ou com Cristo, no caso, a multidão, ele se aproximou de Jesus, uns por curiosidade, uns porque realmente queriam saber quem ele era de fato, uns porque olhavam para Jesus como alguém que poderia satisfazer as suas necessidades, né, mover de alguma forma, né, de uma forma sobrenatural sobre a vida delas, dentro de uma necessidade, dentro de algo que ela precisasse para alguém ou para a sua própria vida. E nós também, quando começamos a desenvolver o nosso relacionamento com Jesus, todos nós nos aproximamos dele por algum motivo. Você tem os seus motivos, não sei se você nasceu num lar cristão ou se você conheceu Jesus no processo da sua caminhada, mas em algum momento você entendeu que Jesus poderia ser a solução para o seu problema, para a sua necessidade, para as suas dúvidas e questões, e você se aproximou de Jesus. E naquela época as pessoas também se aproximaram porque ouviram falar que Jesus curava enfermos, que Jesus multiplicou os pães, que Jesus de alguma forma poderia ser aquele que os profetas disseram que viria, ou simplesmente porque eles estavam vivendo um momento difícil, mas precisava de uma intervenção sobrenatural de Deus e Jesus poderia ser essa pessoa. Então a questão, o problema não é a forma que nós nos aproximamos de Jesus, como sendo parte da multidão, desse primeiro nível de relacionamento com Deus. Só que infelizmente, muitos de nós paramos nesse ponto, nesse nível de relacionamento com Deus, onde está baseado, né, o interesse pessoal, onde nós nos relacionamos com Jesus porque Ele pode ser, né, ou Ele é a pessoa que pode mudar a nossa história, nos abençoar a nossa vida, né? Nós estamos nos relacionando muitas vezes com Jesus porque nós queremos o Salvador, não o Senhor, né? Eu não quero Jesus o Senhor, eu quero Jesus o Salvador, aquele que pode me livrar, aquele que pode me livrar do coronavírus, aquele que pode me livrar das enfermidades, aquele que pode me dar um bom emprego. E eu começo a me relacionar com Jesus como se ele às vezes fosse um gênio da lâmpada. E eu esfrego a Bíblia aqui, pego a Bíblia e oro e clamo, e Jesus aparece, eu falo tudo aquilo que eu preciso para Ele, e é como se Jesus olhasse para mim e para você e falasse: sim, meu amo, mais algumas coisas. Saiba que as nossas motivações para buscar Jesus é importante. Por que nos relacionamos com Ele? Por que vamos ao culto? Por que oramos? Se nós pararmos para analisar, né, a profundidade das nossas orações, do nosso relacionamento com Ele, no que está baseado? Às vezes nós queremos nos relacionar com as mãos de Jesus, né, porque as mãos dele é abençoadora. Nós queremos Jesus na hora que eu estou com problemas. Eu vou até Jesus, né, Ele, né, intervém. Eu digo para vocês que vivemos numa geração, como fala Timóteo, que os homens, né, a Bíblia fala que os homens se tornariam amantes de si mesmo. Então hoje, infelizmente, muitas pessoas continuam vivendo as suas próprias vidas, mas acrescentaram a Jesus na sua caminhada. Elas não tiveram um posicionamento diferente em relação à vida de santidade, um nível de comprometimento com o reino de Deus, mas elas se aproximam de Deus, ou daqueles que são, né, vamos dizer assim, os seus sacerdotes, os pastores, ou aquelas pessoas de oração, e vamos até elas buscando que através da oração, ou através da palavra deles, né, o mal que pode estar nos afligindo cesse. Mas não queremos nos relacionar com Deus mais do que isso. Nós não queremos compromisso. Essa é uma marca da multidão. A multidão não queria compromisso com Jesus. Então, quando eles desejavam, eles iam até onde Jesus estava. Recebiam o benefício da relação. E a partir do momento que elas estavam satisfeitas, ou com aquilo que viram, ou com aquilo que recebeu, elas iam para sua casa. Então nós entendemos o seguinte, que na multidão nós vemos, né, que ela se move por interesse pessoal, mas também ela se move numa questão onde ela se torna ainda senhor de si mesma. Jesus não é o Senhor, ela é senhor de si mesma. Então ela vai com Jesus até onde é conveniente para ela. Mas a partir do momento que ela entende, né, que para ela já não tem muito interesse continuar, né, nessa caminhada,
ela vai para sua casa, continua no seu trabalho, no sentido de prioridade, de foco, e deixa, né, de congregar, deixa de buscar, porque ela já recebeu o benefício. Mas a partir do momento, né, que novamente ela está sendo afligida, ela se quebranta, ela começa a buscar Deus novamente, ela busca saber onde está Jesus, né? Então Jesus está na igreja, eu vou buscar a igreja, eu vou buscar os irmãos da igreja, porque eu quero de alguma forma ser beneficiado com esse relacionamento. Nós vemos também uma marca da multidão, a instabilidade na fé. Olha só o que fala Mateus capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 11. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e se espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante como os que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então nós vemos aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde a multidão ovacionava Jesus ali, reconhecia, até mesmo a questão messiânica, quando dizia que Jesus era o filho de Davi, isso é uma referência messiânica. Então eles estavam ali adorando a Deus, reconhecendo quem Jesus era, estavam empolgados com a pessoa de Jesus. Mas olha só o que aconteceu depois. Em Marcos, nós vemos em Marcos capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 15, que diz o seguinte: mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão, para que se fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele que chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Nós vemos agora que a mesma multidão que ovacionou Jesus na entrada de Jerusalém, agora pede para que ele seja crucificado e solto Barrabás. Nós vemos aqui, né, uma instabilidade, uma facilidade de mudar de opinião, de ser influenciado. Essa é a marca da multidão. Por quê? Porque a multidão ela acaba não desenvolvendo um relacionamento pessoal com Deus. Ela sempre precisa de um intermediário, de alguém que fale de Deus para ela. Então, se alguém traz uma palavra: olha, Deus é contigo, você vai ser abençoado, seus dias serão melhores, você vai ver Deus operando as suas promessas na sua vida, você sai empolgado. Mas basta os problemas, as dificuldades, né? Alguém dizer algo equivocado acerca de Deus para você, você já fica em dúvida, você já fica incrédulo, porque nós muitas vezes estamos baseando a nossa relação com Deus por um sacerdote. Querido, você não precisa de um pastor para se relacionar com Deus. Você não precisa que alguém ore por você para que a sua oração seja respondida. Esse é uma das grandes questões que eu tenho hoje com a vida da igreja. Nós vivemos uma geração de dependentes de oração. Queridos, você tem acesso. Nenhuma oração é mais poderosa que a sua. Você não precisa: olha, eu estou passando por um problema, está difícil para mim, querido, eu vou ter que chamar o pastor, quem sabe Deus o ouve. Querido, a oração do seu pastor não é mais poderosa que a sua como filho diante do seu pai. Eu sei que em momentos de fragilidade emocional, de problemas, né, onde nós não estamos dando conta, né, dessa situação, nós precisamos que as pessoas orem por mim. Não estou dizendo que não deve ser orado. Às vezes nós precisamos, através do afeto, do cuidado de alguém. Mas entenda, você tem livre acesso. Você não precisa de intermediadores. Você pode se relacionar com a palavra de Deus. Você pode desenvolver uma vida de oração com Deus e ter a segurança que a sua oração é ouvida. E você vai subir de nível de relacionamento com Deus. Você vai sair dessa área da multidão, daqueles que simplesmente buscam o benefício, daqueles que ainda não têm compromisso e daqueles que vivem uma fé instável. Queridos, a nossa fé tem que estar fundamentada no conhecimento. A nossa fé não pode ser abstrata.
Por que você crê em Cristo? Eu creio porque eu vim de uma família cristã, eu creio em Jesus porque me sinto melhor. Meu irmão, se a sua fé não está fundamentada no conhecimento acerca de Deus, da história, né? Da história da raça humana, o propósito da nossa existência, por que Deus criou o homem, se essas questões você não encontra respostas, a sua fé é frágil. Então vem as tempestades, vem os maus momentos, vem as fraquezas com o pecado, você chuta o balde, porque ainda não se aprofundou num nível de relacionamento com Deus, porque quando eu falo relacionamento com Deus, não é só oração. A nossa vida cristã tem duas colunas, que é oração e conhecimento. Essas duas colunas precisam crescer juntas. Conhecimento, sem vida de oração, você vira um teórico. Você é bom para julgar os outros, mostrar que você sabe, que você conhece, que você domina as escrituras, mas não tem compaixão, não tem amor, não tem graça. Vida de oração, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento das escrituras, você cai em heresia, fala bobagem, né? Não tem capacidade de discernir as profecias, discernir a voz de Deus, se aquilo que você está recebendo é de Deus ou não. O conhecimento filtra a experiência. Às vezes a vida da fé de algumas pessoas, ela está baseada em experiência. Mas, queridos, é por causa das experiências que existem tantas religiões de segmento cristão, seitas, que saíram da fé cristã e criou segmentos. Porque alguém recebeu uma profecia, porque alguém recebeu a visitação de um anjo e baseado na experiência formou doutrina. Então tome cuidado com isso, queridos, que precisamos entender, né, essa condição da multidão, desse primeiro nível de relacionamento com Deus. Todos nós iniciamos, todas as pessoas começam por esse nível, mas nós não podemos nos acomodar nele. Você não pode se relacionar com Jesus simplesmente como um gênio da lâmpada, que ele existe para satisfazer as suas necessidades, porque tem gente que quando Jesus não responde a oração da forma que quer, ele até desanima, não vou orar mais porque Jesus não me respondeu, como se Jesus tivesse a obrigação de responder da forma que nós queremos. Ele é Deus e nós seus servos, não ao contrário. Então é muito importante, eu oro, mas Senhor, seja feita a tua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Segundo nível de relacionamento com Deus. Então o primeiro nível é a multidão. Segundo nível de relacionamento com Deus, os 70 discípulos. Marque aí Lucas capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 20. E diz o seguinte: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. E eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Os 70 discípulos que saíram de dois em dois nas cidades, eles voltam empolgados, porque Deus, né, usou a vida deles com poder e com graça. E Jesus confronta os 70 discípulos dizendo o seguinte: queridos, não se emocione porque eu uso a vida de vocês. Não ache que há valor naquilo que é, como valor no sentido de excelência, naquilo que eu posso fazer através de vocês. Mas entenda o seguinte: se alegrem porque vocês são salvos. Que vocês hoje, trazendo para a nossa realidade, que o sangue de Jesus, que a vida de Jesus, né, a sua obra redentora, nos alcançou. Se alegre, porque seu nome está escrito no livro da vida. E trazendo para nós essa experiência, o que simbolizaria esse nível de relacionamento com Deus? Os 70 simbolizam um grupo de pessoas dentro da igreja que gostam de realizar coisas, né, estar à frente, dar oportunidade para elas, elas estão realizadas, elas estão satisfeitas. Então existe dentro da igreja os ativistas, aqueles que já saíram da multidão e agora querem ser usados, mas eles atropelam um processo de Deus na sua caminhada, porque o objetivo de Deus, como eu falei, é relacionamento, mas também Deus entende que você é a obra dele. Você é o bem mais precioso. Então Deus não está preocupado em aquilo que você pode fazer por ele, mas em quem você está se tornando, quem você é. Você é a obra de Deus. Então, só que muitas pessoas não querem ser trabalhadas por Deus. Elas querem é trabalhar. Então a sua entrega, os 70 simbolizam um grupo de pessoas que a sua entrega é parcial, não tem aliança. Ela permanece na igreja enquanto ela for conveniente para ela.
Então, se o pastor me dá oportunidade na igreja, conta comigo, pastor, estou junto. Mas se por algum motivo ele não me escolheu, escolheu outro irmão, o pastor não falou nem muito obrigado, eu arrumei todos os bancos da igreja, o pastor não falou nada, a Elza não disse nada para mim, eu estou magoado, eu já não sei se eu quero fazer mais nada. Queridos, né, isso nos mostra o quão imaturos somos, porque nós estamos servindo a obra de Deus, buscando reconhecimento de pessoas, como se as pessoas deveriam olhar para nós e não para o Senhor que tem usado as nossas vidas. E aprenda algo, queridos. Deus, né, não se impressiona com o potencial de homens. Você sabia disso? E você também. Deus não se impressiona com o potencial humano, mas nós também não podemos nos impressionar com o potencial humano. Potencial porque faz, porque prega, porque tem muitos dons. Queridos, não se impressione com potencial, se impressione com caráter. Caráter, né, é de suma importância para tudo aquilo que nós vamos desempenhar em nome do Senhor. Não adianta você ter potencial se não tem vida, se não tem relacionamento, se você ainda é um neófito da fé, alguém imaturo, porque você vai machucar pessoas, você vai ferir pessoas, você não vai estar apto para um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Então, os 70 simbolizam um grupo de pessoas que conhecem muito bem a obra de Deus, mas não o Deus da obra. Conhece o que tem que ser feito, tem conselhos para o pastor, tem conselho para todo mundo, se fosse ele fazia de determinada forma, mas o seu nível de relacionamento com Deus não é a sua prioridade. O conhecimento das Escrituras, estudar a Bíblia, só depois que eu assisti umas 5 ou 6 séries, né, dos lançamentos que estão tendo, se sobrar um tempinho, eu estudo. Então, queridos, você vai limitar, né, aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida. Olha só o que aconteceu com os 70 discípulos. Em João capítulo 6, versículo 53, diz o seguinte, quando Jesus desafia os seus discípulos a um nível mais profundo de relacionamento, de identificação com Ele. Então Jesus fala o seguinte, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então Jesus lhes faz um convite a um compromisso muito mais forte, não simplesmente agora, simplesmente ser usados por Ele, né? Com poder para expulsar demônios, para fazer maravilhas. Jesus começa a falar o seguinte, olha, se você não se identificar comigo no meu sofrimento, não era simplesmente uma referência da ceia do Senhor, mas identificação com Ele, né? No seu sofrimento, na sua vida. Então se você não comer a minha carne e beber o meu sangue, você não pode ser meu discípulo. E qual foi a resposta dessas pessoas? Nós vemos em João capítulo 6, versículo 60. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? E, infelizmente, muitos começaram a virar as costas para Jesus, começaram a ir embora. Então, os 70 simbolizam justamente esse grupo de pessoas na igreja que querem fazer, mas é preciso ser. E a cruz é a essência do Evangelho. Não há como você servir a Deus sem entender, né, o propósito da cruz nas nossas vidas. A cruz não é simplesmente um lugar de renúncia. Claro que é a base de renúncia, de morte, de entregar aquilo que é importante para você. Não vivo mais eu, né? Quer dizer, eu morro para mim mesmo, para os meus ideais que não estão de acordo com a vontade de Deus. E agora eu vivo para Cristo. O viver em mim agora é viver a vida de Deus. Então, claro que tem a ver com isso, mas tem a ver com o propósito também. Jesus, a cruz era o propósito de Jesus. E eu pergunto, qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que Deus tem para você? Você tem discernido e entendido isso? Se tem, você tem se preparado para a responsabilidade de vivenciar o seu propósito? Porque aqueles que não entendem o seu propósito são pessoas amargas. São pessoas que murmuram de tudo, que reclamam, que apontam o dedo para todo mundo. Sabe, tem pessoas que eu vejo nas redes sociais que me dá uma tristeza. Você entendeu? Fala de pastor, fala de outro pastor, fala de igreja. Sabe por quê? Porque são pessoas amargas. São pessoas feridas que se perderam nesse processo de relacionamento com Deus, de entender qual é o seu propósito. Então os 70 andam com Jesus até onde é conveniente, mas quando tem que se identificar com a questão da vida de perdão, vida de renúncia, vida realmente, né, de alinhamento com o coração de Deus, elas não querem. E a cruz nós precisamos entender, ela é a base. Lucas capítulo 14, versículo 27 diz o seguinte, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Em outras palavras, você não vai desenvolver relacionamento com Deus. Fazer ilude, dons ilude. Sabe por quê? Nós vemos também em Mateus quando fala o seguinte, olha, as pessoas quando não estavam entrando, né, no gozo do Senhor, não tinham alcançado a salvação, eles começaram a questionar, Senhor, não expulsamos demônios em seu nome, não fizemos muitas maravilhas, quer dizer, né, não foi manifesto através de nós o seu poder. Jesus disse o seguinte, nunca vos conheci. Quer dizer, nunca tive com vocês relacionamento. Vós que praticais a iniquidade, quer dizer, o pecado não confessado, não arrependido, não posicionado. Você entende? Isso é muito sério. Então não é porque falamos em línguas, não é porque Deus nos usa, né, com a síndrome de Sansão, né, ainda estamos fortes, que Deus é conosco. Nós temos que certificar através da nossa vida de oração e a nossa lavagem pela palavra de Deus, se nós estamos realmente caminhando com Ele. Então, os 70 simboliza para nós. Só permanecem na igreja enquanto fazem algo que lhes agrada. Focalizados no trabalho e não no relacionamento com Deus. Abandonam Jesus quando requeridos a um compromisso mais profundo. Né? Gostam de ser Marta, mas não Maria. Então nós vimos até agora o seguinte. Existe um nível de relacionamento com Deus, que é a multidão, os 70 discípulos, e há o terceiro nível de relacionamento com Deus, que é os 12. Lucas capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então aqui, né, nós vemos que Jesus escolheu esse grupo, os 12, e lhes deu um objetivo central na vida, de andar com Ele, de aprender com Ele, um caminho de intimidade, um caminho de relacionamento. Sabe, e eu vejo que esse nível de relacionamento é quando realmente entendemos o Evangelho. Porque todos eles tinham uma vida até encontrar com Jesus. E a partir do momento que encontraram Jesus, suas prioridades mudaram. Né? A sua vida mudou completamente. E eu entendo quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, as nossas prioridades mudam. O nosso foco muda. Nós não amamos mais o mundo, nós estamos no mundo, precisamos trabalhar, precisamos realizar, mas o nosso coração está no céu. A Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa terra, ou seja, se eu nasci de novo, eu nasci pertencente a esse reino espiritual. Eu não pertenço mais a esse mundo, eu sou embaixador desse reino. Então, o meu propósito na terra é cumprir aquilo que está no coração do meu Deus. E se eu entendo isso, eu entendi o Evangelho. Não adianta simplesmente eu reconhecer que Jesus é o Filho de Deus para me levar a esse nível de relacionamento com Deus, porque Nicodemos reconheceu. Nicodemos chegou para Jesus e falou o seguinte, olha, meio escondido lá no final da tarde, chegou para Jesus, olha, bem sei que és enviado de Deus, porque ninguém faria o que tu fazes, em outras palavras, né? E Jesus disse para ele, ó querido, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Então, os 12 simbolizam aqueles que realmente nasceram de novo. Os 12 deram uma resposta a Jesus em relação ao seu chamado, né? Decidiram viver para Ele, né? Decidiram se relacionar com Jesus. E precisamos compreender isso. E nós vemos que os 12 deram uma resposta diferente dos 70. Enquanto os 70 viraram as costas para Jesus quando foram requeridos a um nível de compromisso maior, olha só o que eles responderam. João capítulo 6, do versículo 67 ao 68, diz o seguinte, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, queridos, às vezes andar com Jesus é desafiador. Nem sempre é fácil. Eu digo que às vezes, claro, andar com Jesus é maravilhoso. Temos problemas, temos perseguições, todos temos. A Bíblia fala que a chuva cai sobre os justos e injustos. Não é porque eu sou crente que eu não vou passar aflições, problemas, enfermidades. Todos nós somos sujeitos a essa realidade de natureza pecaminosa. Mas esse relacionamento com Deus nos anima, nos motiva, nos traz segurança. Por isso que eu digo que a gente consegue estar alegre, mesmo em momentos de desafios. Mas eu sei que às vezes nosso emocional está detonado, ouvimos coisas que nos machucaram e às vezes nós temos que responder como Pedro aqui. Se nós estamos nesse nível de relacionamento que há um compromisso real com o Evangelho, com Cristo, querido, para onde iremos nós?
Só tu tem palavras de vida eterna. E quando você vê a igreja perseguida hoje, que tem sido morta por causa de Cristo, por causa da perseguição, por causa do Evangelho, e elas não negam. A igreja primitiva também, que era lançada na arena de Nero, devorada por leões e colocados em Roma, como tocha humana pegando fogo. Queridos, o que você acha que movia o coração dessas pessoas para se manterem fiéis? É justamente essa compreensão, queridos. A terra é uma passagem. Você é peregrino, mais uma vez eu digo isso. Esse aqui não é o seu lugar. Essa aqui não é a sua herança, a sua terra. Não põe o seu coração nesse mundo. A Bíblia fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entenda que se as suas frustrações é por causa do mundo, queridos, você tem que rever alguma coisa. Se você está triste porque você não tem um carro tão bom como o do teu irmão, meu irmão, reveja. Olha, eu estou triste porque eu me sinto inferior, porque o outro, tem um trabalho melhor, tem um salário melhor. Querido João Batista, vivia no deserto, comia gafanhoto com mel silvestre, Ele se vestia, vamos dizer, com pele de animal lá, Então, ele tinha tudo para se lastimar se fosse olhar pela perspectiva humana da sociedade. Mas, querido, nascido de mulher não houve maior que João Batista. Sabe por quê? Porque ele entendia a sua essência. Ele sabia a sua identidade, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era peregrino e ele fez do deserto uma igreja. Batizou pessoas. Então, entenda que a situação no mundo não define quem você é. E sim a sua identidade em Deus, o seu chamado. E se você tentar ganhar o mundo, você se perde. Então entenda primeiro quem você é. E aí automaticamente você vai encontrar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então os 12, nós vemos características neles. Compromisso definitivo com o reino de Deus. Sabe aquelas pessoas que o pastor pode contar? Pastor Tom, a Elza, pode contar. Às vezes na igreja, eu digo isso por experiência, nós temos muitas pessoas como membros. Mas quando temos desafios, nós sabemos com quem nós podemos contar. E às vezes, as pessoas que nós podemos contar, aqueles que têm menos tempo. Não é porque tem tempo sobrando que está lá na igreja apoiando o pastor ou o ministério, mas aqueles que realmente discerniram as suas prioridades. Então, corrija, pondere sobre isso. Então nós vemos outra característica dos 12. Todos vão embora, mas eles permanecem e perseveram. Todos vão embora. Todos abandonam uma visão, um chamado, um compromisso, uma aliança. Essas pessoas não se movem por aquilo que Deus diz, mas se movem pelas campinas. Como fez Ló com Abraão. Ele não discerne qual é a vontade de Deus, ele deixa que a sua visão determine as suas ações. Aquilo que lhe parece melhor, e não aquilo que Deus orienta a ser melhor. Então entenda, a sua percepção pode estar muitas vezes equivocada. Às vezes Deus vai te falar assim, olha, permanece fiel aqui. Continua crendo, continua servindo, e no futuro verás o que eu vou fazer. No futuro você vai amadurecer, você vai crescer, os anos vão passar e você vai olhar para trás e vai ver toda a minha bondade sendo manifestada nesse tempo. Então entenda, os 70 desistem, os 70 negociam por oportunidades, por várias razões, mas os fiéis, os 12 permanecem, tornam-se colunas do ministério. Então nós vimos aqui a multidão, nós vimos aqui os 70 discípulos, nós vimos os 12, mas existe o quarto nível de relacionamento com Deus, com Jesus, que se relacionou com ele naquela época, os 3 discípulos. Nós vemos aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 30 e 31, o seguinte: eis que estava falando com ele, com Jesus, no Monte da Transfiguração, 2 varões, que eram Moisés e Elias, dos quais apareceram com glória e falavam de sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Aqui só esse texto para dar uma referência. Olha só que interessante. Deus faz acepção de pessoas? Não, a Bíblia nos ensina em Tiago, Paulo falou em Tiago, que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Então, se Deus não pode ter um padrão, uma medida diferente de uma para si mesmo e para a sua criação, porque o fim da criação é aquilo que Deus é, em essência, ser santo como Ele é santo. Então, se Deus fala para nós não fazermos acepção de pessoas, é porque Ele não faz. E se Deus não faz acepção de pessoas, por que algumas pessoas chegam no nível
de mais intimidade com Ele? Será que Deus escolhe alguns simplesmente pelo seu bel prazer ou porque algumas pessoas estão mais preparadas para esse nível de relacionamento? Eu acredito nessa outra questão, nesse último argumento, que há pessoas que estão mais preparadas para esse lugar de maior intimidade com o Senhor. Nós vemos que aquele momento da transfiguração, que revela o papel vicário de Cristo, mas também é algo muito forte para o conceito judaico, para o judeu compreender naquele momento. Ali aparece Moisés, que simboliza a lei, onde Deus falou com o seu povo através de Moisés, estabelecendo a lei como vontade de Deus para o seu povo, a nível de comportamento, a nível de estruturação também como nação, como deveria agir na sociedade. E nós vemos Elias, que era o profeta, que era a boca de Deus, que exortava o povo, que corrigia dos seus erros, que chamava o povo ao arrependimento. Quer dizer, ali estavam as duas figuras que representam a base da fé judaica, a lei e os profetas. E naquela experiência ali vem a nuvem que cobre os dois, e aí o Senhor Deus fala, olha, a este ouvis, quer dizer, fala, olha, Moisés e Elias passaram, até que foram eles, a partir de agora, ouçam o meu filho, a ele que vocês vão ouvir, agora é o ensinamento dele. Não pense que esse nível de revelação, talvez todos tivessem condições para compreender, eu acredito que nem os três muito bem perceberam, foram perceber mais na frente, mas havia ali um conhecimento que era muito complicado para aquele momento, só pessoas com mais condições poderiam compreender. E eu entendo que nos dias de hoje, aqueles que já são salvos, aqueles que já são discípulos, aqueles que já entenderam aquilo que Deus tem para as suas vidas, o seu propósito, não devem permanecer só com o conhecimento disso, só em relação a buscar realizar a vontade de Deus para a sua vida. Mas existem níveis de relacionamento com Deus que nos levam à maturidade, que nos levam à compreensão e discernimento, a um relacionamento com Deus de uma forma muito mais íntima. Então eu creio nisso, que há pessoas que Deus, pela sua sede, pela sua entrega, pelo seu crescimento espiritual, Deus chama ele a um nível mais profundo de intimidade e relacionamento. E quem decide isso, eu vou dizer isso para vocês, queridos, eu creio nisso, pelo menos eu creio nisso. Quem define isso não é Deus necessariamente, porque Deus, quanto mais passos você der em direção ao Senhor, Ele dará a sua direção. Quanto mais sede, mais você vai beber, porque Deus ama todas as pessoas da mesma forma. Deus ama todas as pessoas com a mesma intensidade, mas há pessoas que trazem prazer ao coração de Deus. Há pessoas que realmente são a casa favorita, que Deus tem prazer nas suas escolhas, na sua busca, na sua sinceridade, não porque é perfeita, não porque não erra nunca, não é por isso, mas quando ela se relaciona com Deus, ela se quebranta, ela é sincera, ela se expõe, ela é humilde. A Bíblia fala que Deus resiste aos orgulhosos, sabe, aqueles que tentam mostrar que é alguma coisa, que se acha superior aos demais. Essas pessoas, a Bíblia fala que Deus resiste ao orgulhoso, é que Deus faz resistência. Essa pessoa pode tentar se aproximar de Deus em oração, em busca, mas o orgulho impede. Mas a Bíblia fala que Deus dá graça ao humilde. Sabe, aqueles que reconhecem sua dependência de Deus, que não se acha melhor do que ninguém, mas confia na capacitação do Espírito Santo, confia no discernimento e nessa relação para continuar servindo a Deus com maior qualidade, com maior intensidade. Então eu queria te desafiar a esse nível de relacionamento. Não seja apenas dos 12, não seja apenas um discípulo. Fale ao Senhor, Deus, eu quero mais. Eu quero ser aquele que o Senhor vai chamar de vez em quando ao secreto, aquele que o Senhor vai compartilhar aquilo que está batendo no seu coração. Às vezes até que os outros não estão compreendendo, o Senhor vai me dar a perceber, não porque eu estou querendo ser melhor que os outros, mas aquele que ama mais intimidade quer. É assim, quando você ama alguém, quando você se apaixona por alguém, você quer mais, você quer conhecer mais, até o dia do casamento, você procura estar o máximo de tempo com essa pessoa, você quer saber os detalhes da sua história, você quer saber o que ela gosta, o que ela não gosta, e assim com Deus, nós somos a noiva, a igreja do Senhor, e a noiva, se ela é apaixonada pelo seu noivo, ela deseja essa intimidade, ela deseja esse conhecimento, ela deseja saber o que ele pensa, o que ele sente, sabe, ele quer saber os segredos do seu coração, e eu creio que o noivo se dará a conhecer, o noivo vai te chamar para esse lugar secreto, esse lugar da intimidade, esse quarto nível de relacionamento com ele. Sabe por quê? Porque o noivo está desejoso a se deixar conhecer. Mas se nós formos indiferentes,
se nós não tivermos sede de Deus, se nós não tivermos essa disposição de parar de se comparar com as pessoas, porque sabe qual é o problema da nossa caminhada de fé? Porque a nossa tendência é comparar a nossa espiritualidade com as pessoas à nossa volta. E se eu me comparo com as pessoas, eu posso me achar bem ou não. E se às vezes eu me acho bem, eu estou na média, estou um pouquinho mais acima da média, eu me satisfaço com aquilo que eu já tenho. Queridos, o nosso padrão de comparação é Cristo. Toda vez que eu e você nos comparamos com Ele, nós reconhecemos o quanto ainda precisamos crescer, o quanto ainda precisamos aprender, o quanto ainda precisamos da graça de Deus para vencermos a nós mesmos, porque nós somos a obra. Deus está nos preparando para a eternidade. Deus não está nos preparando para essa terra, queridos. Ele está nos preparando para a eternidade. Então entenda isso, meu irmão, né? E busque esse nível de relacionamento com Deus. E o último nível de relacionamento com Deus. Então falamos da primeira, que é a multidão, falamos dos 70, que é a segunda, falamos da terceira, que é os 12, da quarta, que é o 3, que é o maior, né, mais íntimo do que os 12, e o nível de relacionamento, um só, né, é o lugar mais próximo de Deus possível de chegar. Eu vejo como um adorador de excelência. Dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos, nós sabemos que havia um que era mais próximo, que era conhecido como o apóstolo a qual Jesus amava, João. Ao ponto que em determinado momento, na ceia, Jesus disse que um dos seus discípulos o trairia. Pedro, que era aquele cara impulsivo, que geralmente se expressava e perguntava e fazia, naquele momento ele não teve coragem de perguntar. Mas ele reconheceu em João alguém que tinha essa liberdade e fala: João, pergunta para Jesus quem vai trair. E a Bíblia fala que João colocou a cabeça no peito de Jesus, mostrando intimidade. Olha só, mais uma experiência de João que revela, né, essa intimidade maior, esse nível de relacionamento com Jesus. Está em João capítulo 19, versículo 15 ao versículo 17, que diz o seguinte: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Queridos, não havia um lugar mais perto para João estar, porque senão ele estaria. E é tão tremendo que naquele momento de crise, de incertezas que muitos dos discípulos estavam vivendo, onde Pedro traiu, negou Jesus, outros choraram, outros estavam indo a caminho de Emaús, quer dizer, cada um curtindo a sua própria dor, o seu próprio sofrimento, a sua desilusão por não compreender a mensagem de Jesus, que aquilo era necessário, né? Mas João, a Bíblia não fala se ele compreendeu ou não, mas ele fala que ele estava ao pé da cruz. E eu entendo isso claramente, queridos, que muitas vezes nas nossas vidas nós não vamos estar entendendo os motivos pela qual estamos passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, por alguns problemas. Mas quando amamos muito, queridos, nós não queremos saber, nós queremos estar ao pé da cruz. Nós, Jesus, eu quero estar perto de Ti, para ouvir o sussurro que bate no seu coração, para saber qual é a sua vontade. E a palavra nos diz o seguinte, que o último desejo humano de Jesus foi com a sua mãe. E João estava perto o suficiente para ouvir o desejo de Jesus, falando: Olha, João, eu sou o filho mais velho, recebe Maria em sua casa, cuida dela como sua mãe, quer dizer, cuida dela no meu lugar. E a palavra diz que João fez isso. Ele estava próximo o suficiente para, se importar, ser amigo de fato de Jesus naquele momento. E eu entendo que, Deus deseja, se dar e amar e ser amado por nós nesse nível de compreensão, de entrega. Onde o nosso sofrimento, as perdas não nos deixa minar a nossa vida de oração, a nossa adoração, continuamos na presença de Deus, celebrando, alegrando, falando, nessas leves e momentâneas tribulações, como Paulo fala, sendo preso, chicoteado, quer dizer, a realidade não determina o meu estado. Quando eu sei quem Deus é, depois eu vou começar a entender as circunstâncias que envolvem a minha vida. Eu não vou olhar para as circunstâncias da minha vida e tentar entender Deus.
Primeiro eu sei quem Deus é. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é meu amigo, Deus me ama e se importa comigo. Então, queridos, agora a partir dessa verdade espiritual, eu vou começar a tentar entender as circunstâncias que envolvem a minha vida, porque eu sei quem Deus é. Eu sei o que eu represento para Ele, eu sei o valor que eu tenho para Ele, então eu só quero estar onde Ele está. E o amor é a base desse nível de relacionamento. Eu digo para vocês, não tem como chegar nesse nível de relacionamento sem também ser transformado por Ele. Não tem como você se relacionar com Jesus sem se tornar parecido com Ele. Sabe por quê? Porque Deus é amor. A Bíblia define Deus de três formas. Deus é luz, Deus é Espírito e Deus é amor em essência. Então nós vemos na história de João que antes ele era conhecido como o filho do trovão. Aquele que disse quando Cafarnaum não recebeu o evangelho, né, ele falou para Jesus o seguinte: olha, pede para que venha um raio do céu, manda que venha um raio do céu aí para destruir, quer dizer, cheio de justiça própria e de indignação. Mas quanto mais andou com Jesus, quanto mais se relacionou com o Senhor de uma forma íntima, ele foi conhecido mais tarde como o apóstolo do amor. As cartas de João, que você vê a primeira carta, a segunda carta, fala sobre amor, amor a Deus, amor às pessoas. Então não tem como amar a Deus, não amar as pessoas, é impossível. A maior expressão de santidade, né, é o amor, a capacidade de amar de uma forma altruísta, sem esperar nenhum retorno, nada de volta. Esse é o evangelho que nos transforma, é o amor que tudo muda, a mentalidade, a forma de agir, a forma de se relacionar. O amor nos dá essa capacidade de não se ferir com facilidade. Sabe, aquelas pessoas que são melindrosas, que alguém olha torto, que fala torto, que a pessoa se magoa com qualquer coisa. Querido, esse amor perdoa, esse amor, né, traz cura, esse amor, sabe, joga fora o medo da rejeição, porque, né, o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, quanto mais a vida de Deus é gerada em mim, mais eu tenho capacidade para amar a Deus de volta e amar as pessoas. Ser cheio do Espírito Santo acontece nesse nível de relacionamento. O Espírito Santo não é um líquido, uma energia, né? Às vezes nós nos relacionamos com o Espírito Santo como se ele fosse um líquido. Aqui tem água, aqui no copo. Olha, você vai se tornar cheio do Espírito Santo, mais do Espírito, mais, derrama o Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo não é um líquido, né, para você literalmente ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Então ser cheio do Espírito Santo é quando nós nos entregamos completamente a Ele sem reservas, aonde já não vivo mais eu de fato, de verdade, não simplesmente uma frase de impacto, mas isso se torna realmente uma verdade. Cristo vive em mim, sabe, eu tenho a mente de Cristo, então a minha prioridade é entender qual é a vontade dele e cumprir. Então quando eu me desarmo, quando eu abro mão das minhas paixões, quando eu abro mão das minhas prioridades e começo a deixar que a palavra de Deus me encha, que a palavra de Deus, né, me direcione, aí sim eu tenho condições de ser controlado pelo Espírito Santo, né, e agir. Pedro, cheio do Espírito, quer dizer, controlado, movido pelo Espírito Santo, pregou e 3.000 converteram. Então entenda que esse nível de relacionamento com Deus é o objetivo de Deus para mim e para você. Sabe aquelas pessoas que você tem prazer de andar do lado? Sabe que você vê Jesus nelas? É por causa desse nível de relacionamento com Deus. Sabe, porque as pessoas não são boas por si mesmas. Ninguém é bom por si mesmo. Mas a vida de Deus em nós, através de um nível de relacionamento íntimo e verdadeiro, transforma. Então começamos a refletir, não mais só nós, mas começamos a refletir a imagem do Senhor. Por isso que há pessoas que nós... Porque às vezes nós conhecemos Jesus não através de uma experiência pessoal, mas é porque vemos Jesus em alguém. Sabe? E às vezes nos ofendemos com Cristo porque essa pessoa nos decepciona, porque de alguma forma olhamos para Jesus através dela. Então às vezes isso é normal acontecer. Paulo fala sobre isso, olha, quer dizer, olhem para mim. Teve um momento que Paulo olha para mim, olha para a minha vida, olha para minhas escolhas. Sabe? Quer dizer, olhe para mim como exemplo. Paulo, sabe, foi ousado a esse ponto, não como vaidade, mas ele exorta as pessoas, sabe, quer dizer, imitá-lo como ele imita Cristo, quer dizer, como ele se relaciona com Cristo. E eu creio nisso, que Deus quer levantar uma geração de pessoas que não amam mais a sua reputação, porque João se expôs ao pé da cruz. João não estava preocupado se iam confundi-lo como também um discípulo ali, e eu descobri que ele era um discípulo, que ele poderia ser preso, que ele poderia ser morto. João não estava mais preocupado com nada.
Sabe, a preocupação dele não era mais ser aceito, mostrar algum poder ou servir de alguma forma ao Senhor, não. Ele só queria estar perto do Senhor. Ele só queria estar ao pé da cruz. Queridos, existe um nível que Deus quer nos desafiar, o nível que Moisés compreendeu. Moisés era o homem que tinha maior intimidade com o Senhor na sua época, com Deus na sua época. Só que ele era insatisfeito com aquilo que ele já tinha. Ele chegou para o Senhor: Senhor, deixa eu ver a tua face. Senhor, deixa eu ver a tua face. Eu fico imaginando o desejo, porque que Moisés estava ali conhecendo a Deus, Deus falando com ele tendo experiências. Sabe, eu vejo Moisés cada vez mais apaixonado pelo Senhor. Ele falou: Senhor, eu quero te ver. Eu quero ver a tua face. E eu fico imaginando o quanto esse pedido alegrou o coração de Deus. E Deus falou para ele o seguinte: olha, a minha face você não pode ver, mas eu vou te colocar na fenda da rocha. E a minha bondade passará por você. E você verá a minha bondade. E eu creio que Deus quer manifestar Cristo, porque a bondade para mim que passou na frente dele, eu creio que era justamente a pessoa de Jesus. E eu creio que Deus quer se manifestar para nós. Deus quer nos colocar na fenda da rocha. Deus quer nos revelar um nível maior de valor, sabe? Onde começamos a entender a parábola, que encontrou a pérola valiosa, que antes ele era comerciante, mas quando ele encontrou essa pérola valiosa, tudo aquilo que antes ele dava valor perde o seu valor, perde o seu significado por causa daquela pérola que ele encontrou. E quando nós encontramos Cristo e saímos da multidão e começamos a nos relacionar com Ele, começamos a viver com Ele, começamos a nos aprofundar no relacionamento com Ele, todas essas coisas começam a perder nesse mundo desse século, começam a perder o seu significado. E o desejo do nosso coração é a fenda da rocha. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero ver a tua bondade, eu quero ver a tua face, eu quero intimidade contigo, não por causa das pessoas, mas por causa de nós, por causa da nossa amizade, por causa da nossa relação. Sabe, queridos, aí quando você sai da presença de Deus, queridos, você vai olhar as pessoas e vai entender Jesus, porque Ele lavou os pés dos seus discípulos. Você vai entender porque Jesus disse: o maior é aquele que serve, não aquele que está à frente. Sabe, você vai entender que os valores do reino de Deus são contrários aos valores do mundo. O sucesso do reino de Deus é diferente do sucesso do reino dos homens. E quando nós somos guiados pelo sucesso dos homens, nós vamos nos frustrar, porque nós não vamos conseguir conciliar isso com o Evangelho. Eu quero orar por isso. Eu quero orar pela sua vida, que esse nível de relacionamento com Deus, possamos chegar juntos a um nível de maior intimidade, esse último nível, 5 níveis de relacionamento com o Senhor, como João chegou. Que você encontre no Senhor todas as respostas que você precisa, nessa relação, nessa amizade, nessa vida de oração e relacionamento com a palavra de Deus. E aí eu tenho certeza, nós levantaremos uma igreja forte, não com motivação. Sabe por quê? O Evangelho da Prosperidade tem tanta força em nossos dias. Sabe por quê? Porque fala do teu sucesso no reino dos homens. Então, a mensagem da prosperidade fala que você vai ser rico nessa terra, que Deus tem compromisso com você, que há promessa de Deus para a sua vida, que, sabe, você recorta as Escrituras de acordo com a conveniência do seu coração. Queridos, a Bíblia me ensina que é justamente ao contrário. Aí, é claro que eu posso ser próspero aqui nessa terra, se Deus tem propósito para isso, mas a minha preocupação não é essa, o meu foco não é esse. Eu primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar? Entenda que o lugar de maior proximidade com o Senhor Jesus é ao pé da cruz. Eu não sei se você reconheceu algumas coisas hoje que você ama mais. Ama mais que o Senhor, que você tem medo de perder a sua liberdade, perder os seus sonhos pessoais, você tem medo da vontade de Deus, porque existe crente que tem medo da vontade de Deus, tem pessoas que não conseguem confiar que Deus tem o melhor para a sua vida, e por causa que não conhece Deus além da multidão, temem. Mas quanto mais nós nos aprofundamos, nós começamos a entender que desde o ventre das nossas mães, Deus já nos formou, Deus já nos deu uma identidade, Deus já nos disse quem éramos no mundo espiritual, e falta agora nós reconhecermos isso, descobrirmos isso. Vamos orar. Feche seus olhos em casa. Pede para que o Espírito Santo te convença e te gere no seu coração o desejo de aprofundar com Deus em mais intimidade. Sair da multidão. Se você já saiu,
Se você ama servir o Senhor e se frustra porque o pastor não reconhece, porque não te dá uma oportunidade na igreja, porque você gosta de cantar, você gosta de pregar, mas você só fica no banco, queridos, eu fiquei 6 meses no banco no Pastor Tom, lá na Santa Inês, até que pintou a primeira oportunidade. Sabe por quê, queridos? Quem nos levanta é o Senhor e não um homem. Eu nunca pedi uma oportunidade para pregar para ninguém, nunca fiz isso. Eu nunca pedi para alguém, falei assim, olha, estou aqui, me usa, olha, estou disposto. Queridos, eu nunca fiz isso, sabe por quê? Porque eu entendi, desde de novo na fé, que se Deus quiser, Ele me levanta, se Ele não quiser, eu não vou fazer nada no sentido de obra, eu vou servir e adorar a Deus dentro daquilo que Ele me confiar. Eu me disponho, mas queridos, eu não preciso vender a minha imagem, eu não preciso pedir oportunidades, porque eu posso tentar forçar portas que Deus não está abrindo. Mas vamos orar, senão a gente não termina hoje. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te exaltar, te adorar, quero te agradecer, Deus, porque sabemos que somos indignos, sabemos que somos fracos, somos pecadores, sabemos que, Senhor, há tantas paixões ainda dentro de nós, que nos leva, Senhor, às vezes até longe da Tua presença. E o Teu amor é incessante, o Seu amor não desiste, o Seu amor, Deus, nos constrange. E eu oro por esse amor nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Pai querido, revela o Seu amor, revela o prazer que há, Senhor, nessa relação contigo. Deus, desperta-nos, Deus, a esse lugar de intimidade. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos estar equivocados acerca de nós mesmos, nós não queremos ser religiosos, nós não queremos demonstrar uma espiritualidade para os outros, para sentirmos aceitos por as pessoas, nós queremos ser verdadeiros, Deus. Da mesma forma que somos com o Senhor, nós queremos ser com as pessoas, e vice-versa, sem máscaras, Deus, em nome de Jesus. Se há pessoas que estão se sentindo em pecados hoje, Senhor, lava-os com o Teu sangue, porque a Sua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado pelo Teu sacrifício, e que cada um de nós venhamos a entender a justificação e a graça, que nos faz seguros nessa relação. Deus, em nome de Jesus, desperta-nos a Deus, a ir a esse nível como João, Senhor, a querer mais, a não ficar satisfeito com aquilo que já alcançamos. Em nome de Jesus Cristo, nos leva a níveis mais profundos, nos leva à fenda da rocha, nos leva, Senhor, nos leva ao lugar secreto da Tua presença, em nome de Jesus, Deus, e levanta, Senhor, em São Vicente, uma igreja forte, uma igreja madura, uma igreja, Deus, aliançada com o Senhor, unida, Senhor, na fé, unida, Senhor, num propósito, unida dentro de uma visão, Senhor, daquilo que o Senhor tem dado, Senhor, à liderança local. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Já são aí no Brasil 8h07, aqui é meia-noite e 7. Não sei nem se eu deixei o pessoal aqui em casa dormir, né? Por causa do volume. Mas eu desejo no meu coração que você tenha sido abençoado, que você reflita nisso, nas suas prioridades, na sua vida. Saiba que uma das coisas que eu aprendi dentro dessa caminhada com Deus é amar as pessoas independente, né? O Tom escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver o que o Tom escreveu. Deixa eu ver se está tudo ok com o som. Só um minutinho, pessoal, já termino. Deixa eu só ver se o Tom falou alguma coisa que é importante. Meu computador está travando agora aqui. Se eu mexer, eu tenho que ver. Ah, tá, ok. Então, agora até soltei aqui a live. Calma lá, só um minutinho, queridos. Uma das coisas que eu aprendi para a minha vida, para esse tempo, é que eu posso amar as pessoas e eu preciso entender separar o que é opinião, o que é relacionamento. Se eu amo a Deus, a quem eu não vejo, eu preciso amar as pessoas que eu vejo. Isso é princípio, não tem como. Então eu preciso aprender a debater ideias sem rejeitar pessoas. Eu preciso entender que as pessoas podem rejeitar a minha opinião, mas isso não necessariamente está rejeitando a minha pessoa. Percebe como a gente mistura isso com muita facilidade? Eu tenho aprendido, às vezes eu converso até com membros da igreja, queridos, eu te amo, mas eu não concordo com isso, dessa forma não funciona. Mas isso não quer dizer que eu estou te rejeitando, que eu estou dizendo que você não serve. Não, eu estou dizendo para você que esse pensamento não é adequado, essa ação não é correta, mas você é uma bênção. Entende isso, queridos? Então aprenda, né, a lidar com isso nos seus relacionamentos. Aprenda, muitas vezes, até mesmo ser rejeitado, uma frase ruim. Saiba quem você é, porque Jesus estava na cruz, queridos.
Jesus estava na cruz e as pessoas estavam ali murmurando, blasfemando, se tu és o Cristo, desce daí. E Jesus fala o seguinte, olha, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então Jesus tinha um coração ali de compaixão a um grupo de pessoas que o ofendia, porque ele separava o valor das pessoas daquilo que elas diziam. E nós precisamos chegar nesse nível, né, de relacionamento com Deus, né, e essa maturidade nas nossas relações. Eu queria falar um pouco rapidamente sobre aqui Portugal. O Tom pediu para mim falar aqui sobre a realidade aqui da pandemia, do coronavírus, como eu tenho visto, né, como nós temos visto aqui em Portugal em relação a isso. Portugal, né, a nação, não digo não só o governo, mas o próprio povo, se uniu de uma forma muito grande quando foi avisado dos riscos da pandemia, né, do contágio, antes mesmo da liberação ou do estabelecer as leis, né, do confinamento, do isolamento social. O povo português, o povo que está em Portugal, já começou a fazer isso por conta própria, já se preocupou com isso. E Portugal tem uma estrutura social muito diferente do Brasil. Aqui você praticamente não vê favelas, né? Então existe um ou outro lugar, que é os ciganos e algumas pessoas que têm um pouco menos condição, mas a grande maioria tem o seu apartamento, tem a sua casa. Então, claro que por um lado é mais cômodo a questão da reclusão aqui. Claro que também tivemos um grande problema, porque Portugal, o forte dele é o turismo, afeta economicamente muito Portugal, e aí foi um papel importante da igreja nesse sentido também, né, de apoio aos membros, de apoio não só aos membros, às pessoas, no modo geral, que estavam à sua volta, que tínhamos condições de fazer alguma coisa a nível de cesta básica, a nível daquilo que nós poderíamos ser, né, uma resposta até mesmo da oração dessas pessoas. E Portugal, graças a Deus, essa curva, né, diminuiu. Acreditamos agora, dia 31 de maio, dentro daquilo que a Aliança Evangélica e o governo têm nos estabelecido, provavelmente vamos voltar aos cultos, né, no dia 31 agora de maio, com todos os cuidados. Aqui as pessoas usam máscaras, as pessoas estão criando até o hábito que tudo é álcool gel, né? Então, Portugal até na Europa tem sido referência nisso. Foi um país que se precaveu, foi um país e houve uma união política também em Portugal. Porque Portugal é um país socialista, né? E os partidos se uniram contra, né, o vírus do Covid-19. Então houve uma união em relação a isso. Não houve uma disputa de poder, seja de um lado ou do outro. Isso foi muito positivo para estabelecer aquilo que era importante para o povo. Tá bom, queridos? Então, né, graças a Deus, desejamos que, em nome de Jesus, que continue essa melhora para cá, e a nossa oração também, que Deus venha com compaixão e misericórdia sobre o povo brasileiro, sobre o nosso país, dando discernimento e entendimento às pessoas que estão atribuídas de autoridade, porque a Bíblia nos diz que nós devemos orar para as pessoas que estão na figura de autoridade, nós devemos abençoá-las e que Deus dê sabedoria a elas, né, tanto aqui em Portugal como no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Que Deus tenha compaixão de nós, Deus tenha compaixão das nações, né, em nome de Jesus. Eu sei que, creio nisso, que essa fragilidade, né, tem também levantado muitas pessoas à oração, tem feito pessoas que não conheciam a Deus ou não buscavam a Deus olhar para cima, né? Então tudo coopera. Não que Deus seja o causador mas eu creio que pode ser usado, Deus pode estar usando toda essa situação também, né, para trazer um quebrantamento e quem sabe, né, depois da pandemia, um grande avivamento nas nações, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Uma ótima noite a vocês. Obrigado, Tom, pela confiança. Obrigado, Elza. Né, que Deus os abençoe. Amo vocês. Tom, você é um irmão, é um amigo, é alguém que eu admiro, né? E pode ter certeza, aqui na Lagoinha, em Portugal, eu já falei de você, né? Falo com alegria no meu coração, porque eu vejo Jesus na sua vida, né? E eu não falo isso para rasgar seda, né? Eu falo porque isso é uma verdade no meu coração. Eu vejo Jesus em você, quando eu ouço suas mensagens, quando eu vejo a tua sinceridade, seu quebrantamento, eu vejo que te move hoje, meio de todas as dificuldades e as limitações, é o seu amor a Jesus. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou salvar agora o vídeo aqui.